Donald Trump está de volta à Casa Branca. O candidato republicano foi eleito presidente dos Estados Unidos com 277 delegados. Como já era esperado, o resultado foi definido pelos 7 estados-chave. Trump ganhou em 4 deles: Carolina do Norte, Geórgia, Wisconsin e Pensilvânia, que é o mais importante de todos. Além disso, ele também lidera nos outros 3 estados: Arizona, Nevada e Michigan, que ainda contabilizam os votos. O magnata venceu as eleições com uma campanha anti-imigração e protecionista na área comercial. Trump prometeu reconquistar as cidades tomadas, segundo ele, por migrantes e fechar a fronteira com o México para garantir que as pessoas não entrem mais sem visto. Tudo saiu do jeito que Trump desejava, porque além de vencer as eleições presidenciais, o Partido Republicano retomou o controle do Senado. Trump já reivindicou a vitória, inclusive, no voto popular. Se esse resultado for confirmado, essa seria a primeira vitória de um republicano no total de votos desde 2004. Após uma campanha atípica, na qual foi alvo de 2 tentativas de assassinato, o empresário fez história. Ele é o primeiro presidente com uma condenação penal e 4 acusações pendentes e o primeiro a conseguir um segundo mandato não consecutivo desde 1893. E quem chega para fazer uma análise é o Vitélio Brustolin, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard. Vitélio, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo. Mais um momento histórico e a gente aqui juntos analisando um momento importante, porque a eleição americana tem reflexos no mundo todo. O que a gente pode esperar, em linhas gerais, daqui para frente? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Kelly, ontem, quando nós conversamos por telefone, eu cheguei a te dizer que o Trump tinha todas as chances para ganhar essas eleições, e não é que nós acabamos acertando, apesar de toda a previsão das agências de pesquisa nos Estados Unidos, na verdade. O que nós podemos esperar, né? Vamos olhar para o primeiro mandato do Trump, que foi lá de 20 de janeiro de 2017 a 20 de janeiro de 2021, e a gente pode projetar uma continuidade, Kelly. É a política do América primeiro, né? America First. Então, o Trump tem essa bandeira de promover mais acordos bilaterais do que multilaterais, ou seja, entre Estados Unidos e um outro país, do que participação dos Estados Unidos em órgãos internacionais. Existe nos Estados Unidos o Acordo de Paris, que é o acordo das mudanças climáticas de 2015, né? O Trump tinha prometido lá em 2017, acabou sendo em 2019, e essa política ela deve ser revertida e também deve haver um acirramento da política do governo federal dos Estados Unidos quanto à imigração. Lembrando que no governo Trump anterior ele chegou a paralisar o Congresso porque ele queria mais fundos para a construção de um muro no México. No início do primeiro mandato dele, Kelly, ele também tinha maioria na Câmara e no Senado, mas ele perdeu a maioria na Câmara com as eleições de midterm, de meio de mandato, e aí acabou bloqueando o orçamento dos Estados Unidos pelo maior período da história. E quando ele conseguiu, quando voltou o orçamento ao normal, ele continuou promovendo políticas contra a imigração. Então, em linhas gerais, é isso que a gente deve esperar, além do aumento de tarifas, especialmente contra a União Europeia, China, Canadá e México, como aconteceu no primeiro mandato, e isso deve trazer reflexos para o Brasil, Kelly. Agora, Vitélio, o Trump não está sozinho, né? Ao lado dele está J.D. Vance, que é o novo vice-presidente, né? Então, vamos acompanhar um pouquinho para conhecer o perfil do novo vice-presidente. James David Vance deve se tornar em breve o terceiro vice-presidente mais jovem a ocupar o cargo nos Estados Unidos. Aos 40 anos, J.D. Vance, como é conhecido, já fez parte do Corpo de Fuzileiros Navais e serviu aos Estados Unidos no Iraque. Formado em Direito na Universidade de Yale, atualmente ele cumpre o primeiro mandato como senador por Ohio e foi eleito em 2022
eleições com o apoio de Donald Trump. Mas antes de se unir ao republicano, Vance era um duro crítico do candidato. Em 2016, quando Trump foi eleito, Vance se negava a apoiar o presidente e chamou o líder de perigoso e inapto para o cargo. Os dois se conheceram pessoalmente em 2021 e Vance mudou de opinião, passando a falar sobre as conquistas de Trump como presidente. Atualmente, ele é um grande defensor do republicano e é visto como extremista pelos democratas. O presidente Joe Biden, inclusive, chamou Vance de clone de Trump, após dar força às alegações de que as eleições presidenciais de 2020 foram fraudadas. Em setembro deste ano, durante a campanha republicana, JD se viu envolvido em uma das principais polêmicas. Ele compartilhou mensagens que diziam que imigrantes ilegais estavam roubando e comendo animais de estimação dos moradores de Springfield. A informação falsa também foi disseminada por Donald Trump durante o único debate com Kamala Harris. Como senador, J.D. Vance se destacou pela oposição à ajuda à Ucrânia e exigiu que recursos fossem destinados à luta contra a imigração ilegal. Para os próximos 4 anos, analistas apontam que o jovem aliado de Donald Trump pode ser um dos maiores apoiadores da ideologia Faça a América Grande outra vez. Pois é, Vitelli, o que a gente pode esperar do Vance? Eu pergunto porque é o seguinte, a atuação da Kamala, logo no início da campanha, foi bem criticada, né? Dizendo, olha, ela ficou muito apagada, enfim, mas existem algumas atribuições do vice, né? O vice não é o presidente. Bom, o que a gente pode esperar dele? Ele é muito mais conservador do que era o Mike Pence, que era o vice do Trump no primeiro mandato. O Mike Pence, inclusive, passou por uma polêmica porque é o vice que reconhece, que certifica os votos das eleições, o que significa, Kelly, que a certificação dos votos nestas eleições será feita pela Kamala Harris, que ela é considerada como o presidente do Senado, né? Então, o vice nos Estados Unidos, ele é o presidente do Senado, inclusive tem votos de Minerva. O J.D. Vance não reconhece a vitória do Biden nas eleições passadas. Esse foi um dos motivos para ele ter sido escolhido, como vocês falaram na reportagem. Então, caso haja alguma polêmica com o Trump, ele deve ser muito leal ao Trump, inclusive esse gabinete que o Trump deve formar agora. O primeiro critério é esperado que seja de lealdade, porque o Trump, nas eleições passadas, esperava que o seu gabinete o apoiasse mais na sua reivindicação, que é acusada de tentativa de golpe no 6 de janeiro de 2021. E aí, só para finalizar, Kelly, neste momento, o Trump é o presidente mais idoso na história dos Estados Unidos a ser eleito, porque o Biden, quando foi eleito na eleição passada, tinha 77 anos. O Trump está com 78. Então, o vice, a gente precisa prestar bastante atenção nele. O Trump tem muita vitalidade, ninguém imagina que ele vai passar por problemas de saúde, mas o vice, ele é preparado para substituir o presidente em situação de doença, em situação de afastamento. E veja só como são as coisas. A Kamala Harris, quando foi nomeada, quando foi eleita vice-presidente, recebeu a América Central para tutelar, porque ela não era esperada como candidata à sucessão. A América Central é um lugar complicado para tutelar, porque por ali entram imigrantes, entram drogas nos Estados Unidos. Então foi dado a ela uma região ruim, e justamente um dos motivos que consideram que ela teve um mandato apagado. Nós estamos à expectativa para saber qual será a missão do Vance nesse mandato, Kelly. Vamos acompanhar com certeza. Agora, Vitelli, líderes mundiais já parabenizaram Donald Trump pela vitória. A presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, disse que a União Europeia e os Estados Unidos são mais do que apenas aliados e que está ansiosa para voltar a trabalhar com Trump. Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, afirmou que os Estados Unidos e a Itália têm um vínculo estratégico e uma aliança inabalável. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, parabenizou Trump pela vitória histórica nas eleições e disse que está ansioso para trabalhar com o republicano nos próximos anos.
O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, afirmou que Trump demonstrou uma forte liderança dos Estados Unidos durante o primeiro mandato e que, quando assumir a presidência novamente, ele será bem-vindo por uma aliança militar mais forte e também mais unida. O presidente da Coreia do Sul afirmou que vai construir uma parceria de segurança perfeita com a nova administração dos Estados Unidos. Javier Milei, presidente da Argentina, desejou sucesso e bênçãos ao novo presidente e disse que Trump pode contar com o país sul-americano para cumprir a tarefa. E o presidente turco, o Recep Tayyip Erdogan, disse que espera uma relação entre Turquia e Estados Unidos mais forte, que as crises e guerras globais acabem. Vitélio, como você analisa já esses primeiros posicionamentos de líderes, hein? É natural, né? O Mark Rutte, que você mencionou, da OTAN, ele era muito bem visto pelo Trump, mesmo antes de substituir o Stoltenberg, que era o secretário-geral anterior da OTAN. O próprio presidente Lula, na manhã de hoje, parabenizou o Trump, apesar da declaração do Lula, das declarações, apoiando a Kamala Harris anteriormente. Chegou a dizer: Deus queira que a Kamala se eleja nos Estados Unidos. Hoje mesmo, depois da confirmação da vitória do Trump, o ministro Haddad disse que são esperadas turbulências na economia. Uma das primeiras consequências é o encontro do G20, que acontece nesse mês no Rio de Janeiro, porque as pautas defendidas pelo governo brasileiro, que são a defesa do meio ambiente, aliança contra a fome no mundo, taxação de grandes fortunas e reformas na governança global, essas pautas elas não devem avançar no encontro do G20, justamente porque a política do Trump não é uma política de multilateralismo, mas sim uma política de isolar os Estados Unidos. Então, não só isso, mas também a COP30 no ano que vem, que o Brasil é sede e que trata do meio ambiente, das mudanças climáticas, também deve sofrer um revés, um esvaziamento por conta do pensamento do Trump de negar as mudanças climáticas e de retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. Além disso, é esperado que haja um aumento da taxação de produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, especialmente aço e alumínio, porque o Trump pretende aumentar as tarifas para justamente favorecer a economia e a indústria dos Estados Unidos, Kelly. Agora, como é que fica a visão de Donald Trump em relação ao BRICS, hein? Kelly, o Trump já mencionou na campanha que países que defendem a substituição do dólar por outras moedas serão afetados por tarifas, por retaliações dos Estados Unidos. Essa tem sido a postura do Brasil, inclusive, quando o presidente Lula foi eleito, ele foi aos Estados Unidos conversar com o Biden, e na sequência foi à China conversar com Xi Jinping, e mencionou a vontade do Brasil de substituir o dólar por outra moeda, que na verdade no BRICS se discute uma substituição, neste momento, pelo yuan e não por uma moeda própria do BRICS, o que por si só não favorece o Brasil, já que o Brasil não produz o yuan, assim como não produz o dólar. Então é muito provável que a postura do governo brasileiro de alinhamento com China, Rússia, Índia, países do BRICS, possa se reverter em retaliações dos Estados Unidos, que ainda são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, depois da China, mas que é o país estrangeiro que mais investe no Brasil e tem uma importante relação comercial com o Brasil. Ou seja, neste momento é importante que a política externa brasileira seja regida mais pelo pragmatismo do que pela ideologia, Kelly. Vamos falar um pouquinho da Venezuela, então, que é um país também que tem um alinhamento ali com a Rússia. E está bem pertinho aqui da gente, né? Então, como que os Estados Unidos agora devem encarar esses momentos complicados em relação à Venezuela? Olha, a postura do governo Trump com o Maduro no mandato anterior foi severa. Inclusive, houve reconhecimento do Juan Guaidó como presidente da Venezuela em substituição ao Maduro. Na época, o presidente Bolsonaro apoiou essa iniciativa e também não reconheceu o Maduro, reconheceu o Guaidó. No governo Biden, houve uma tentativa de baixar as sanções contra a Venezuela em troca de eleições justas na Venezuela, que nós sabemos que não aconteceu, conforme demonstra o Centro Carter, as atas apresentadas pelo Centro Carter para a Organização dos Estados Americanos.
muito provavelmente a postura do Trump contra a Venezuela continuará sendo incisiva, inclusive porque uma coisa que o Biden queria da Venezuela era o comércio do petróleo, que tinha sido enfraquecido por conta da guerra na Ucrânia, mas os Estados Unidos hoje são o maior produtor de petróleo do mundo por conta da forma como produz, né, com fracking e com outras técnicas de extração. Então, é muito provável que a política contra a Venezuela continue a mesma, assim como a política contra o Irã, Kelly, que está no contexto da guerra de Israel contra grupos terroristas no seu entorno, Hamas, Houthis, Hezbollah e outros, Kelly. Exatamente. Vamos falar um pouquinho da China, porque eu gostaria muito de saber a sua análise sobre um ponto que a gente tem discutido aqui na Record News durante o dia, que é sobre essa proposta do Trump de taxar a China, de mudar as tarifas. Você acha que isso realmente vai ser feito? Não há dúvida. A política de taxação de tarifas de guerra comercial com a China, na verdade foi isso que começou a acontecer no governo Trump, uma guerra comercial. Isso não terminou no governo Biden, né? O governo Biden manteve as tarifas contra a China. Isso deve continuar, inclusive, com o bloqueio de tecnologias sensíveis para a China, sobretudo microchips de reduzidos nanômetros, com menos de 10 nanômetros, que são produzidos em Taiwan. Ou seja, a vitória do Trump representa uma continuidade da política externa dos Estados Unidos de tentar restringir o desenvolvimento, o crescimento chinês. E, de novo, tudo em torno do slogan, né? Fazer a América grande novamente, né? De transformar os Estados Unidos no que já foi. O Trump, inclusive, promete que esse novo governo dele vai ser uma nova era de ouro dos Estados Unidos. E para que isso aconteça é necessário que a China, que é considerada o maior adversário dos Estados Unidos, inclusive nos documentos, né? Política de segurança nacional dos Estados Unidos, estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, a China é apresentada como o maior adversário. A Rússia é vista apenas como um ator regional neste momento. Então, a expectativa é de que haja, assim, uma continuidade nas retaliações, e isso pode acabar afetando o Brasil também, já que a China produz 20% dos automóveis que são 100% elétricos, né, totalmente elétricos do mundo, e que as indústrias chinesas dependem muito dos minérios brasileiros, ou seja, se houver uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, isso também indiretamente vai afetar o Brasil, Kelly. E a gente vai seguir acompanhando, claro, né? Agora, Vitelli, a gente falava do Mark Rutte da OTAN, a gente lembra que a OTAN é um por todos, todos por um, mas existe um caixa, que o Trump já foi muito crítico no passado, dizendo, olha, os Estados Unidos não vão pagar a conta não, todo mundo tem que investir um percentual X do PIB, tem que aumentar esse investimento. Mas agora existe um outro momento histórico, né? Na sua avaliação, a OTAN vai ser pressionada pelo Trump? Como que isso vai acontecer daqui para frente, principalmente em relação ao apoio também à guerra na Ucrânia? Esse é um dos cenários mais complexos, porque a União Europeia já vinha apresentando ideias de militarização maior, por não poder depender completamente dos Estados Unidos. Isso já era afirmado pela Angela Merkel quando ela era primeira-ministra da Alemanha, e continuou sendo reiterado durante a guerra entre Rússia e Ucrânia, inclusive porque o governo Biden foi bloqueado no Congresso, né, na Câmara dos Representantes, durante muitos meses, no início deste ano, no final do ano passado e início deste ano, quanto aos recursos que poderiam ser repassados para a Ucrânia. Tem algumas questões aqui. A União Europeia não pode permitir o avanço da Rússia, porque tem medo. Então, o Trump disse que vai negociar um acordo entre Rússia e Ucrânia, e o Zelensky disse que, na conversa que teve com o Trump, saiu com a perspectiva de uma negociação por uma Ucrânia forte. Então, o que é possível que aconteça, Kelly, é que a Rússia fique com parte do território ucraniano, que a Ucrânia continue a existir, porque, na verdade, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o objetivo da Rússia era anexar totalmente o território, tornar a Ucrânia um estado anexado, mas que, para que a Ucrânia continue existindo, sejam necessárias garantias de segurança maiores do que o Memorando de Budapeste, de 1994,
quando Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido se comprometeram a defender a Ucrânia em troca do seu arsenal nuclear. Nós não sabemos como será esse acordo e como que os ucranianos e russos vão lidar com isso. Naquela região, uma vitória do Trump parece ser favorável ao Putin, mas no Oriente Médio, onde o Putin apoia forças sírias do Bashar al-Assad e o próprio Irã, é desfavorável. Ou seja, tem dois lados que podem afetar a Rússia e os seus aliados nesse novo governo do Trump, Kelly. Vitélio, tem muito mais para a gente repercutir com você, com certeza, principalmente agora, o que pode mudar em relação à guerra no Oriente Médio, mas eu vou te liberar porque daqui a pouquinho você continua ao vivo com a gente aqui durante a nossa programação. Muito obrigada, é sempre muito importante te ouvir, viu? Obrigado a vocês, até a próxima, Kelly. Até.